com vocês, trazendo um assunto bem peculiar. A nossa médica Joyce trará um tema bastante polêmico, onde existem muitas interrogações e não tem sua devida importância, principalmente pela classe de jovens, a DST sífilis. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia, Joyce. Então, a sífilis é uma doença infecciosa, né, crônica, que desafia há séculos a humanidade. Acomete praticamente todos os órgãos e sistemas, certo? E apesar de ter um tratamento eficaz e ter um baixo custo, vem se mantendo como problema de saúde pública até os dias atuais. Ou seja, né, não teve uma redução desta doença, certo? Sobre as GSTs, ela é a que mais acomete a sociedade. Então, Doutora Joyce, como acontece essa transmissão? a sífilis é uma doença transmitida pela via sexual, certo? Sífilis adquirida, na verdade, que vai adquirir do parceiro, certo? Seja de ambas as partes. Verticalmente. Sífilis congênita, no caso, é aquela que a mãe passa no parto para o filho, para o bebê, certo? Pela placenta da mãe para o feto. O contato com as lesões contagiantes, o crânio duro, né? Ela pode, como a gente já falou, ela compromete órgãos e sistemas. Esses crânios podem estar nas partes íntimas, como também na boca, na pele também, certo? Pelos órgãos genitais, como já falei, é responsável pelos 95% de casos de sífilis. Existe grau dessa doença? Sim, a gente temos o grau primário, o secundário e o terciário, certo? Um dos erros do ser humano, das pessoas, é achar que quando está no grau primário, não faz o tratamento correto e achar que está devidamente curado. E ela vai aparecer bem com mais gravidade no grau secundário, certo? No grau primário, é uma lesão específica, é o crânio duro, certo? Ou que surge no local da inoculação, em média de 3 semanas a infecção. No caso, quando o indivíduo se infecta, né? Ele vai passar 3 semanas para aparecer essa devida lesão. Inicialmente uma pápula de cor rosa, que evolui para um vermelho mais intenso, certo? E em geral o crânio é único, ela é indolor, não vai doer, ele vai ter só um crânio, certo? Vai chegar assim a lesão, pode ser até na boca, a gente levando para a área da odontologia, eles ficam no rebordo da língua, ele vai ser indolor, certo? Então vai aparecer somente a lesão. Não vai ter nenhuma manifestação inflamatória, certo? Nas bordas, como eu já falei, nas bordas enduradas, e desce suavemente até um fundo liso e limpo, recoberto de material ceroso. Ele tem em cima da lesão, ela é recoberta pelo material ceroso. No caso, após 2 semanas aparece a reação glandionar, né, nos gânglios, na região múltipla e bilateral, não supurativa, de nódulos duros e indolores. Como eu já falei, tem um nódulozinho duro, certo? Mas ele é indolor, não tem dor, certo? E como é feito esse diagnóstico? Então, a gente está ressaltando aqui sobre a sífilis secundária, certo? Vamos ter, após o período de latência, na verdade o período de latência é onde não vai ter mais nenhum sintoma da doença, certo? Digamos que, entre aspas, ela vai meio que desaparecer. Essa latência pode durar cerca de 6 a 8 meses, que é onde o indivíduo vai estar erroneamente pensando que está devidamente curado, certo? Mas apenas ele vai estar num período de latência, e quando ela vir para o segundo grau, certo? A sífilis secundária, ela vai vir bem mais agravante, no caso vai vir digamos, mais forte, né? A doença entrará novamente em atividade, né? Acometendo, afetará a pele, na verdade. Já vai acometer, afeta a pele do indivíduo, os órgãos internos, né? E vai distribuindo, correspondendo à distribuição do triponema pálido, que no caso é a bactéria, que é o triponema pálido. Por todo o corpo. Na secundária, ela já vai invadir todo o corpo
do indivíduo, certo? E na terciária, que é o grau mais o grave mesmo, os pacientes nessa fase desenvolvem lesões localizadas, envolvendo a pele e a mucosa, certo? Como eu falei, a mucosa pode ser da boca ou a partes íntimas, certo? E do sistema também cardiovascular, já vem para o cardio, né? E o sistema nervoso, que já é algo bem mais complicado, certo? Em geral, a característica das lesões terciárias é a formação de granulomas destrutivos, certo? E a ausência quase total de treponema. Já aí, no caso da terciária, já vai ter uma ausência do treponema dessa bactéria que eu te falei. Pode estar cometido ainda os ossos, músculo e fígado. No caso, ela vem bem mais grave na terceira, certo? Praticamente cometendo todos os órgãos e sistema do indivíduo. Pronto, sobre a terceira, resumidamente é isso, né? Aí no caso temos lesões como são os nódulos, tubérculos, placas, nódulos ulceradas ou mesmo tuberosidades de gomas, entendeu? Foi tipo a sífilis a gente fala que ela é comparada como se fosse uma florzinha branca na primária, né? Justamente, mas quando vem na segunda e na terciária, que vem mais forte, ela já vai acometer praticamente todos os sistemas e um dos principais, que é o cardiovascular e o nervoso. Então, essa parte, assim, a gente torce muito para que o indivíduo ele não venha chegar a esse estágio. Sobre o tratamento dele. Então, antes do tratamento, vamos falar aqui um pouquinho como é que esse indivíduo vai ser diagnosticado, certo? O diagnóstico é laboratorial da sífilis, certo? Em qualquer unidade de saúde, o indivíduo ele pode chegar lá e pedir um teste rápido da sífilis, que ele vai ser atendido. O diagnóstico da sífilis é uma escolha de exames de laboratórios mais adequada e deverão considerar a fase evolutária da doença. Como já explicamos, tem a primária, a secundária e a terciária. Na sífilis primária, em algumas lesões da fase secundária. O diagnóstico poderá ser direto, isto é, feito pela demonstração do treponema, porque na terceira a gente lembra que não vamos ter o envolvimento do treponema. A utilização de sorologia poderá ser feita a partir da segunda e terceira semana após o aparecimento do crampo. Primeiramente, o que vai acontecer? O indivíduo vai aparecer com crampo, que é o que eu falo, parece tipo uma florzinha, né? E depois depois que apareceu o crampo, é que, digamos, podemos, a partir da segunda e da terceira semana que apareceu o crampo, aí é que pode ser feita a sorologia, entendeu? Vai para os exames laboratoriais. Quando os anticorpos começam a ser detectados. No caso, vem a parte daqueles do anticorpos, da imunidade, que vai começar o nosso organismo a agir até mesmo contra essa bactéria, né? Pronto. Aí temos os testes rápido, como eu já falei, que nas unidades básicas de saúde pode-se pedir o indivíduo, digamos que ele aparece um crampo, alguma coisa em alguma superfície dele que não é de costume. Ele não tinha e do nada apareceu. Então, depois que apareceu, com 2, 3 semanas, né, umas 2 semanas, eu aconselho já ir na segunda semana, ele já pode ir numa unidade básica de saúde e pedir esse teste rápido, certo? Vou explicar só um pouquinho como acontece o teste rápido. É de grande importância no auxílio do diagnóstico. A gente não pode, em nenhum momento, deixar de lado, lançar mão de nenhum exame que venha ajudar no diagnóstico. Quanto mais cedo descobrir, melhor, certo? Para não chegar ao ponto de uma sífilis terciária. Aí já vai ser bem mais complicado. É de grande importância, né, no auxílio do diagnóstico, o teste rápido, devido à leitura imediata. O indivíduo chega numa unidade, ele pede um teste rápido e tem uma leitura ali imediata. No momento, o profissional de saúde já vai estar falando para ele se ele está ou não com essa doença. E se ele estiver, aí nós vamos para exames mais complexos de laboratório, certo? Para saber como é que está o grau e tudo mais.
foram desenvolvidos a partir dos testes de aglutinação, o ensaio de imunomacrográficos e eficaz. No caso, ele é muito eficaz, certo? Para descobrir de primeira, não, de primeira e não podemos lançar a mão dele, certo? Aí vamos lá. Entretanto, o teste não pode ser usado como critério exclusivo para o diagnóstico. Como eu falei, ele é uma porta de entrada para se detectar a sífilis. A partir do momento que o indivíduo é diagnosticado com sífilis nos testes rápidos, ele vai fazer exames mais complexos, como os exames laboratoriais, certo? Então não pode, digamos, só se prender a um teste rápido. Não, como já está o nome mesmo fala, é um teste rápido. Esses testes poderão substituir os testes rápidos, não treponêmicos, principalmente como teste de triagem. Uma triagem é uma primeira consulta, certo? Qual a sua outra pergunta? Estava perguntando sobre o tratamento. Como é que seria o tratamento? Certo, vamos lá. Tem também exames radiográficos, como eu falei, que na terciária já envolve os ossos, então a gente vai precisar de exames radiográficos também, certo? Vamos lá, o tratamento. Como eu falei, que é um custo baixo, né? Quando está no início. Então, como toda doença, o importante é cuidar desde o início para não ter algo mais agravante. Tem o mercúrio, o arsênico, isso aí é iodos, foram inicialmente usados na tentativa de tratar a sífilis, certo? Mas mostraram baixa eficácia. Esses componentes que eu já te falei. Tem toxicidade, dificuldade operacionais. Também mostra pouca eficácia, certo? E os tratamentos. Inspirada, pouca resistência. No caso, ao treponema. No caso, ele não tem uma resistência mais sólida a esta bactéria. Esses componentes que eu te falei de início, que era usado antigamente. Preconiza também um aumento da temperatura corporal por meios físicos de banhos quentes, de vapor, certo? É muito importante também o indivíduo tomar banhos quentes, no caso que eleva a temperatura corporal dele, certo? Tem o tratamento, o neurosífilis, certo? Drogas escolhidas. E a droga escolhida para o tratamento da sífilis, como eu falei, é um baixo custo mesmo, que é a penicilina, cristalina pela capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. No caso de início, a gente vai usar vamos utilizar a penicilina. E ela tem um baixo custo, e assim, creio que até em unidades, quando está fazendo tratamento, ou até unidades mais complexas, certo, de saúde, o indivíduo vai poder usufruir desse tratamento, pelo SUS mesmo, certo? Agora, o que eu acho bem mais importante, levando em consideração todas as áreas de saúde, todas as especialidades, a gente sempre ter em mão o controle e a prevenção dessa doença, né? Não deixar que o indivíduo se infecte, mas antes ele venha ter um estudo, até uma educação e saber que doença é essa. Como você falou, o índice dela é mais no meio dos jovens devido a que ele acha que nunca vai acontecer com ele, como se ele fosse um pouco super-herói, mas na verdade não é isso. E acha assim que tipo, as doenças sexualmente transmissíveis vão muito por cara, não, eu olho pra você e falo, não, essa pessoa não tem. Sendo que essas doenças não tem cara, não tem, não vai também sobre, digamos, questão de condições sociais. Ela pode estar em pessoas de baixo, da classe baixa, como também de classe alta. Sendo que a gente, pessoas que têm um tratamento devido, né? Eles vão aparentar. Você vai olhar para ela e não vai aparentar, certo? Então, assim, é sempre um controle mesmo de prevenção. O indivíduo se prevenir, se precaver em todas as situações. Tanto tem a doença sexualmente transmissível, não tem só a sífilis, mas tem uma diversidade aí. E aí ele se prevenir, né? Que o objetivo do controle da sífilis é a interrupção da cadeia de transmissão e prevenção. Muitas das vezes a mulher, né, conhece o parceiro, e daí ela pode chegar a engravidar, e a gravidez no parto já parte para um bebê. Então, assim, vai correndo naquela linha de transmissão bem agravante.
onde poderia ter evitado com a prevenção. Então, sobre a sífilis é isso. O melhor de tudo é se precaver, né? Se prevenir para não chegar no caso desse. Obrigada, doutora Joyce, por essa explicação belíssima. Acho que todos gostaram. Então, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima segunda-feira.